Olá, meu nome é Mariana Meirelles e eu sou proprietária da Pequena Fábrica de Doces, um ateliê de confeitaria personalizada no Rio de Janeiro e professora de confeitaria há mais de 5 anos. Por obra do destino, eu acabei me especializando em biscoitos decorados, mas como meu ateliê produz vários produtos diferentes, eu creio que a gente possa falar de confeitaria personalizada em geral. E além disso, lembrei de conversas que eu já tive com as minhas alunas ou com as minhas colegas de profissão, e muitas trazem situações difíceis que elas já passaram, pedindo conselhos sobre como lidar com algumas situações, alguns clientes. Então imaginei que a melhor forma de ajudar vocês seria trazer esse cabedal que eu tenho através desses anos e tentar limpar esse canal de comunicação entre os fornecedores e os decoradores para que a gente possa otimizar melhor esse relacionamento e, consequentemente, ter melhores resultados. E realmente eu creio que essas dicas vão ser muito úteis para vocês pouparem tempo na hora de entrar em contato com fornecedores e definir quais são os modelos desses doces personalizados. E com certeza, economizando tempo, vocês vão aumentar a produtividade de vocês e, consequentemente, vão ter maiores lucros. E além de poupar tempo, você conhecer melhor a realidade sobre como é produzir esses produtos, as dificuldades, as peculiaridades da produção, pode te ajudar imensamente a se comunicar melhor com esses profissionais e usufruir melhor da parceria com eles, porque a gente quer trabalhar juntos para conseguir aquele resultado maravilhoso e realizar o sonho dos nossos clientes. Então, quanto mais limpo esse canal de comunicação, quanto mais um entender a realidade do outro, melhor vai ser essa parceria e, consequentemente, melhores os resultados. Dica número 1. Conheça um pouco mais sobre as técnicas de decoração. Isso porque, na hora que você for escolher um modelo, você já vai estar com o olho clínico e saber se aquele doce que você escolheu tem uma técnica muito demorada de ser realizada. Quem faz doce sabe que o tempo de produção pode variar imensamente. Dependendo do modelo que você está decorando, o tempo pode dobrar ou até triplicar o tempo de produção. Então vocês desculpem que eu estou aqui com um prato de biscoitos. São biscoitos que eu fiz em aula, tá? Aqui, acho que saiu do foco. E não é exatamente o tipo de biscoito que eu mais faço para festa. Aqui, ó. Esse aqui é um biscoito de aula, tá? É um biscoito que para festa o valor dele seria bem elevado, porque ele tem pintura feita à mão, você precisa passar a carinha da princesa uma a uma, né? Isso aqui eu tô dando para dar um exemplo. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 cores de glacê, ou seja, para fazer esse modelo a gente precisa colorir o glacê 5 vezes diferentes e cada cor dessa vai ter sobra, né? Vai ter que lavar o bico, vai ter que lavar o saco depois. Então são aspectos da produção que só quem faz é que sabe, né? Então se você tem uma festa com orçamento baixo, não vai botar a cara da princesa no biscoito. A gente pode fazer uma festa Moana que tenha conchinhas, estrela do mar, o colarzinho dela, são biscoitos mais simples de fazer. E aí você pode botar o rosto da personagem em material impresso, né, coisa que não precisa ser feita à mão. Um exemplo de variação de complexidade no chalkboard, biscoitos chalkboard. Esse aqui é bem grande, tá, gente? Porque em aula eu faço biscoito maior do que para festa. Com certeza esse aqui não foi terminado, mas a gente tem um exemplo aqui de um chalkboard monograma, que é uma coisa super rápida de fazer um monograma desse. Claro que não chega aos pés de um biscoito todo escrito, pintado em cores. Tô dando esse exemplo para você conhecer o grau de dificuldade mais ou menos de um produto em si, só um exemplo. Mas para você saber diferenciar um produto que vai sair com valor mais elevado e o motivo disso, afinal de contas é uma mão de obra que não dá nem para ser delegada por ser um trabalho artístico. Aqui, por exemplo, tem um monte de rosinhas, tá vendo? Esse, por exemplo, tem um monte de rosinhas, olha. Oi. Esse aqui, além de ter menos rosas,
ele não tem cobertura, ó, ele foi texturizado de uma forma rústica. Então, por não ter cobertura de glacê, o tempo de produção desse modelo ele é bem menor do que esse, pelo número de rosas e pela cobertura. Aqui a gente tem exemplo de um biscoito super simples, ó, menor. Eu acho lindo, tá? Então, a partir disso que eu falei, acho que já dá pra ter uma ideia de que um produto pode ser muito grande ou muito menor. Então, não existe essa pergunta assim, quanto custa um biscoito decorado, porque pode ser imensamente variado. Bolos também, já vi decoradora falar, nossa, não sabia que um bolo custava tão caro. E aí a gente pensa, gente, um apartamento pode ser um apartamento triplex ou um apartamento de 50 metros quadrados e tudo é apartamento. Bolo é a mesma coisa, biscoito é a mesma coisa. Então, isso para esclarecer um pouco que eles podem variar bastante e você tem um público-alvo para cada tipo de produto. Esse biscoito que eu mostrei da Moana, por exemplo, eu dei bastante aula de como fazer esse biscoito. Eu tive aluna que pensava que ele era feito com molde. Achava que era um molde que a gente botava o glacê e botava umas coresinhas e estava pronto. E não é assim que se faz. Então, isso é um exemplo para vocês saberem como é que são os meandros por trás dos bastidores de quem entrega um bolo artístico, né, ou os doces modelados. A dica número 2 é para você procurar fazer parcerias com profissionais que tenham um público-alvo igual ao seu, né? Então tem vários modelos de negócios possíveis dentro dessa área de confeitaria artística. Alguns preferem atingir um público mais classe A, outros preferem fazer uns trabalhos mais simples, com materiais mais baratos. Então você precisa estudar qual é o seu público-alvo que você está disposto a atingir e procurar profissionais que se encaixem no seu perfil. Porque não é tudo a mesma coisa, gente. Não é assim, faz bolo, é tudo bolo. Não é. Eu até sei que é possível você fazer mais lucro com uma classe mais baixa, dependendo da forma que você vai trabalhar. Então tem profissionais que estão voltados para uma produção grande, né, uma produção em série. Outros estão voltados para uma personalização maior. Então, encontre o que você precisa, procure os profissionais que vão se afinar com o tipo de trabalho que você está realizando. A dica número 3 é para você não tentar moldar o profissional a forma que você quer que ele trabalhe. Por quê? Justamente como eu já falei, que existem profissionais diferentes, que têm modelos de negócios diferentes, existem vidas diferentes, enfoques profissionais diferentes, eles vão arrumar formas diferentes de trabalhar. Então alguns entregam, outros não entregam, uns trabalham com um mínimo muito alto de produtos, outros trabalham com um mínimo muito pequenininho, outros não conseguem uma produção muito grande. Por que disso? Muitas vezes já aconteceu comigo de uma pessoa falar, mas o fulano faz desse jeito, porque você não faz do jeito que o fulano faz. E às vezes são pessoas que têm uma realidade diferente da minha, que têm um enfoque profissional diferente do meu, pelo fato de eu dar muita aula, né? Então, assim, professores como eu que dão muita aula, eles não têm tanto enfoque em crescer a produção. Então, por não crescer a produção, eles não montam uma estrutura de funcionários, né? E às vezes tem um outro profissional que tem uma super estrutura de funcionários, ou que trabalha de uma forma mais rápida, mais automatizada, né? Alguns têm uma pessoa só para responder os clientes, outros não têm. Cada um tem sua forma de trabalhar. Então, se você por acaso não gostar da forma de alguém trabalhar, é simplesmente procurar outro profissional de uma forma amigável, respeitar o direito do profissional, fazer de determinada forma e não de outra, porque as pessoas têm os seus motivos e a gente está no mercado livre, né? Você que é o cliente, que é o contratante, você tem o direito de escolher quem você quer contratar. E da mesma forma, o profissional tem o direito de se colocar da maneira que melhor lhe convém. Então já aconteceu também de, assim, pessoas acharem que eu tenho que responder pelo WhatsApp, por exemplo. Para mim é complicado responder pelo WhatsApp, porque as mensagens se perdem, às vezes vem um monte de coisa junto. Então eu prefiro responder pelo e-mail. Se um cliente meu
exige de ser atendido pelo WhatsApp e eu cedo a essa exigência, eu vou acabar correndo o risco de eu não atender muito bem, porque pode ser que eu me perca nas mensagens, né? Coisas assim. Então esse é um exemplo, mas existem outros exemplos relacionados a outros aspectos do trabalho. Mas a dica de relacionamento é essa: chegue para o profissional, pergunte sempre como ele trabalha, né? Ao invés de já ter uma ideia pré-definida de como será essa forma, porque existem práticas comuns, mas nem sempre a prática comum é a prática que alguém adotou para o seu ateliê. A dica número 4 é: quando você for chegar com uma proposta ou pedir orçamento, pedir ideias para modelos para alguma festa, chegue já com o seu trabalho bem definido, com a paleta de cores já decidida, com fotos de elementos que vão estar na mesa, o tema definido, o estilo definido, né? Porque, um exemplo, alguém pede um orçamento para uma festa Jardim Encantado. Existem diversos estilos, tem um estilo mais realista e romântico, tem um estilo de jardinzinho fofinho, meio kawaii, tem vários estilos possíveis, e se você já definir, né, esse estilo para o profissional, ele vai ter muito menos trabalho de recolher imagens e ideias para te sugerir, né, os modelos possíveis de produtos. Então isso é muito bom, porque trabalhar personalizado não é uma coisa fácil, gente. Requer muita pesquisa de imagem, você parar para pensar. Às vezes tem uns orçamentos assim que demoram horas para serem elaborados. Então se você é um profissional que pede muito orçamento sem fechar, né, ou pede uma coisa muito vaga, né, então assim, a tendência é você ficar marcado como uma pessoa que dá muito trabalho pro profissional que faz, né, que orça. Então, ser objetivo e claro nessa hora, assim, faz uma grande diferença. A dica número 5 é um aviso, assim, muito importante. Felizmente, esse tipo de problema não aconteceu muitas vezes na minha vida, mas é bom ficar ligado, que é, assim, nunca botar comissão em cima do trabalho do profissional sem o profissional saber disso. Já aconteceu uma situação bem desagradável comigo no início da minha carreira. Eu vendi um bolo e uma semana antes da festa a decoradora me ligou, nervosa, tensa e desesperada, dizendo que a cliente, que era a aniversariante da festa, queria falar comigo e me implorou para eu não dizer para essa cliente qual o valor que eu cobrei no bolo. O que isso significa? Eu, que sou uma pessoa que gosta de clareza, gosto de ser sincera, falar exatamente o que eu cobrei, o porquê que eu cobrei cada coisa. Eu fiquei numa situação de precisar mentir para uma pessoa, de uma situação que eu não escolhi. Ou seja, foi muito feio, né? Uma situação muito chata. Então, eu sei que decoradores pegarem comissão sobre bolos e produtos é uma prática comum, mas eu sinceramente não acho legal essa prática, porque o trabalho de cada pessoa tem o seu valor, né? Se você acha que seu trabalho de decoradora vale 2x, não cobre X para depois compensar esse valor pegando na comissão dos produtos. Mas assim, por mais que seja uma prática comum decoradores pegarem comissão em cima de produtos de fornecedores, eu sinceramente, Mariana, não acho uma prática legal. Porque eu acho que se o seu trabalho vale 2x, você não pode cobrar X e depois compensar esse valor que você não cobrou, tirando essa comissão. Porque você tem que se dar o valor, você tem que ser sincero com o seu cliente. Se o seu valor é 2x, é 2x, né? Então isso te valoriza como profissional. Você diminuir esse valor e tentar buscar essa compensação não te valoriza como profissional. E além disso não fica uma coisa clara. Pode ser até que tenham profissionais que gostem de trabalhar assim, né? Eu já ouvi decoradores falarem: ah, mas eu invisto em divulgação, invisto em captação de clientes. Isso realmente é uma coisa que demora, que custa dinheiro. Então muitos boleiros, né, muitos cake designers vão gostar de trabalhar dessa forma, porque ao invés de cobrar
Ao invés de se esforçar para serem conhecidos, eles vão já fazer uma parceria, paga essa comissão. Então, assim, muitos decoradores de bolo vão gostar de trabalhar dessa forma, porque eles não vão precisar investir em divulgação, eles já chegam, já fecham uma parceria com o decorador tem os clientes dele, a pessoa que faz os bolos paga essa comissão por esses clientes que ele vai receber toda semana, né? Então é uma parceria possível? É honrada e honesta? Mas tem alguns decoradores que não gostam de trabalhar dessa forma, então por isso que precisa ser claro. Eu pessoalmente, pra mim, esse tipo de parceria não vale a pena, porque meu enfoque é muito forte em aulas e eu tenho clientes suficientes que encomendam diretamente comigo. Então, assim, não me interessa trabalhar dessa forma, no meu modelo de negócio, e algumas vezes eu já me senti coagido. Então já aconteceu comigo de eu ficar constrangida por uma pessoa me indicar, sem eu pedir para ela me indicar para um cliente, e depois falar, ó, que eu não tô nem te cobrando, não sei o que, como se fosse obrigação minha gostar de trabalhar desse jeito e querer trabalhar desse jeito, só porque tem outras pessoas que gostam, né? Então eu repito aqui, a gente está num mercado livre, num livre mercado, se tem uma prática que você gosta, tudo isso deve ser conversado, né? Não deve se impor praxes de mercado para ninguém, a não ser que isso seja parte da lei, do Código do Consumidor. A dica número 6 é para você nunca prometer para um fornecedor algo que você não pode cumprir ou que você não pretende cumprir. Um exemplo, já aconteceu comigo, de chegar um profissional e falar, se eu fizer festa com você todo final de semana e fechar os doces com você todo final de semana, você me dá entrega grátis? E aí não é nenhuma prática que eu costumo fazer, pelo motivo que eu já expliquei, mas então tá, se for festa todo final de semana, tudo bem, eu dou entrega grátis. E aí a pessoa some durante 3 anos e depois de 3 anos aparece como se nada tivesse acontecido, querendo a bendita da entrega grátis. Ou seja, se queimou, né? Então, não faça isso, seja legal com seus fornecedores, seja honesto. A dica número 7 é para você se planejar, para não precisar encomendar os produtos em cima da hora e para você não precisar esperar que as respostas sejam imediatas. Por que disso? Isso principalmente se você estiver trabalhando, escolhendo os produtos pelo valor, porque sabemos que tem os profissionais que botam um preço mais baixo e aí vão ter menos estrutura, né, de funcionários no ateliê, vão ter uma condição mais difícil de atender as encomendas por estar com uma margem de lucro menor. E se você está principalmente trabalhando com esse segmento, você tem que entender que os profissionais que estão te atendendo, muitas vezes eles viram noite. Mesmo os profissionais caros, eles viram noite. Porque o trabalho de decoração não dá para delegar. O cara ele é um mestre de flor de açúcar, vai ter um bolo gigante, ele pode até ter as ajudantes, mas ele vai ter que estar lá. Nossa, assim, às vezes no dia da festa a pessoa não dormiu realmente. É um trabalho que leva muitas horas para acontecer. Então tem que ter essa compreensão de que às vezes não vai ter gente para responder imediatamente. Não espere que você vai mandar uma mensagem agora e daqui a 5 minutos vai vir a resposta, porque pela natureza da atividade isso é praticamente impossível, a não ser que seja uma empresa grande, super estruturada, que eu sei que no Brasil são muito poucas, né, e que tem um funcionário só para estar atendendo clientes, só para estar nos e-mails e nos telefones. E eu já vi muitas vezes os profissionais que são os nossos clientes, os decoradores, se impressionarem quando vê realmente o tempo que demora para você realizar um projeto de confeitaria personalizada. Eu estava uma vez em Fortaleza fazendo o bolo de casamento da minha amiga, eu ia ser a madrinha do casamento e resolvi dar o bolo de presente. E eu fiquei hospedada na casa de uma cake designer lá de Fortaleza e fazendo o bolo na casa dessa cake designer. Eram 6 andares de bolo falso e com poucos andares verdadeiros, e o bolo ele era todo trabalhado em brush embroidery, que é uma técnica de fazer rendas com glacê real e pincel, pincelando florais e fazendo.
e tinha uma amiga dessa pessoa que estava me hospedando que era organizadora de eventos em Brasília. Estava lá em Fortaleza de férias, saía, ia pra praia, voltava, e toda hora ela entrava na casa da amiga, dava oi, dava tchau, e me via na sala lá, trabalhando os florais. Entrava dia, saía dia, ela na praia, e eu lá no bolo, e até que chegou um dia ela falou: gente, olha, a primeira vez que eu vejo qual é a realidade da dificuldade de realizar os projetos que eu preciso para as festas que eu encomendo. A dica número 8 é bem séria também, é bastante séria. Não lave roupa suja com fornecedores em posts abertos nas redes sociais. Isso eu vejo acontecer e realmente não é legal, gente. Não é legal. Vocês podem até estar cobertos de razão numa situação. Vocês podem pensar que vocês estão desabafando ou que estão dando um aviso para... Muitas vezes esses posts que eu vejo são como se fosse um conselho para outros profissionais não fazerem o mesmo, mas acaba que pode pegar muito mal, principalmente quando o tom é de classes. Já vi assim, fornecedor é uma raça, coisas assim. Você vai gerar uma antipatia nos fornecedores em geral, e tem o aspecto de que nós somos humanos. Sendo humanos, a gente tem um dia ruim, a gente pode estar estressado, a gente pode estar exagerando, aí você passa aquela nuvem negra na sua mente, você resolve esbravejar numa rede social, no dia seguinte passa a TPM, você acorda melhor e descobre que foi injusto ou que exagerou, né? Só que na hora que você já soltou aquela pérola no Facebook, no Twitter da vida, já ficou gravado em ferro quente na mente das pessoas e não vai te ajudar a ser bem visto como profissional. Então, tá precisando desabafar? Pode desabafar com uma amiga, tá coberto de razão, lava roupa suja no privado, fala com o marido, fala com um analista, mas abertamente nas redes sociais é realmente bom evitar. A dica número 9 é para você valorizar o decorador de bolos ou de doces personalizados como um artista, gente. Porque é um trabalho artístico, de criação, é um trabalho autoral. Então eu vejo, assim, deixa a gente triste, decoradores que querem esconder a identidade da pessoa que fez o bolo. Muitas vezes o motivo é financeiro, é porque eles não querem revelar quem é o profissional para ficar com a comissão, para o cliente não procurar aquele profissional diretamente. E isso eu não acho legal, porque é a pessoa que está lá fazendo aquilo, ela botou o sangue, a alma dela, a criação dela, o talento, a assinatura dela. E eu acho que, assim, antigamente isso ainda até acontecia, porque a gente vivia uma outra realidade em relação aos bolos, mas hoje em dia a gente tem feiras, tem reality show, tem canal no YouTube, tem... Nossa, é tanta coisa, concurso. Então, cada vez mais esses profissionais têm o seu destaque, têm o seu reconhecimento. E se você, decorador, quiser esconder a identidade desse profissional, o seu cliente vai perceber também. Não fica legal, eles querem saber quem é a pessoa que vai fazer o bolo, né? Então, assim, já passei por uma situação dessa, com uma decoradora que gosta de esconder a identidade da pessoa que faz os bolos para ela. E aí chegou uma cliente mais VIP, e essa cliente falou: eu quero saber quem vai fazer o meu bolo, eu vou procurar o meu bolo diretamente. Então essa prática de falar que os bolos são da nossa produção, os bolos não são da nossa produção. Se você tem os bolos da sua produção, tem um artista lá na sua produção que faz esses bolos. E isso deve ser nomeado, deve te dar os créditos, né? Eu creio que isso te valoriza como profissional, não te desvaloriza, muito pelo contrário. E a dica número 9 é bem mais agradável, bem melhor, que é: usufrua do prazer desse relacionamento com os seus fornecedores. A gente está junto, gente, criando um sonho de uma pessoa, criando um projeto, uma experiência estética, algo assim como um
parque de diversões para uma criança, é uma coisa linda. Então isso deve ser realizado com bastante prazer, tem um potencial de prazer muito grande. Todo mundo que trabalha nessa área trabalha porque ama, trabalha amando o que está fazendo. Então a gente sabe que muitas vezes tem estresse, tem medo do prazo não atender, tem muita apurrinhação e tal, e se a gente não botar o foco no prazer, a gente vai perder o melhor da história. Então se você compartilha fotos depois do evento com os fornecedores, num clima amigável, num clima de nossa, olha que legal que a gente fez juntos, né? Isso vai alimentar esse relacionamento, vai melhorar os seus resultados, vai fazer com que os fornecedores queiram sempre trabalhar com você de novo. E com certeza o seu cliente vai ficar mais satisfeito e você mais feliz. Então essas foram as minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem me procurar nas redes sociais para comentar alguma coisa. E estamos aí.